Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso quarto episódio da série Testes e Escalas Utilizadas na Unidade de Terapia Intensiva. Eu sou o professor Daniel Lago e hoje vamos falar disso aqui, ó. Faz ideia do que sejam esses números, do que sejam todos esses números, essas contas, esses cálculos? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Solta a vinheta! Olha só, hoje vamos falar da avaliação da função respiratória no paciente na UTI. Mas antes de começar, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E se tiver algum comentário ou dúvida sobre o assunto, depois que assistir o vídeo você deixa aqui o seu comentário e a sua pergunta. Beleza? Então, a avaliação da função respiratória. Existem várias formas de realizar isso, vários instrumentos que eu vou aplicar, que eu posso fazer tanto no paciente em ventilação espontânea, quanto no paciente em ventilação mecânica. E, logicamente, cada forma vai ser de um jeito diferente. Aqui eu vou mostrar para vocês hoje como avaliar a capacidade vital e o pico de fluxo expiratório de um indivíduo na ventilação espontânea. Para avaliar a função respiratória, hoje eu vou mostrar para vocês como se utilizar um expirômetro. Aqui é um aparelho simples, compacto, que permite a mensuração da capacidade vital forçada, do volume expiratório forçado no primeiro segundo e também do pico de fluxo expiratório. Esse aparelhinho a gente vai utilizar com um bocal e, logicamente, com um clipe nasal. Ele já está configurado com os meus dados, com a idade, com a altura, com o peso. Dessa forma, já faz o cálculo dos percentuais que eu espero para o perfil do paciente. Para realizar o teste, eu simplesmente aperto nesse botão e já está liberado para realizar a avaliação. Para a realização do teste, o paciente vai exalar completamente o ar até o volume residual, depois vai fazer uma inspiração profunda até a capacidade pulmonar total. A partir daí, com o aparelho já acoplado na boca, o paciente vai soprar com força. Lembrando que a gente está medindo aqui a capacidade vital forçada e o pico de fluxo expiratório. Então, exalação até o volume residual, inspiração máxima até a capacidade pulmonar total, seguida de expiração forçada. Então, vamos realizar o teste. Aqui eu não vou usar o clipe nasal, mas eu vou prender o meu nariz com os dedos. Vou realizar a exalação total, seguida de uma inspiração até a CPT. Logo após a medida, o aparelho já mostra para mim os valores obtidos de capacidade vital forçada, volume expiratório forçado no primeiro segundo e pico de fluxo expiratório. Ao lado, já apresenta para mim os valores em percentuais do que é o esperado para mim. Então aqui eu obtive 4,99 litros de CVF, 4,52 litros de VF1 e um pico de fluxo expiratório de 11,53 litros por segundo. Lembrando que usamos geralmente a unidade de litros por minuto, então basta multiplicar esse valor por 60. É importante lembrar que essa medida deve ser feita 3 vezes, com intervalo de 1 minuto entre cada uma delas, e que a variação dos valores deve ser no máximo de 5 a 10% entre um teste e outro. Agora vamos entender o que significam esses números que eu apresentei no início do vídeo. Estamos diante da equação de predição da capacidade vital forçada para pacientes do sexo masculino. Existe uma outra para as mulheres também. Então essa equação pede altura, idade e peso, cada um com um valor a ser multiplicado. Então, a altura em centímetros vezes 0,0599 menos a idade vezes 0,0213 menos o peso vezes 0,0106. Então, aqui eu já fiz os cálculos para mim, para as minhas características, a altura de 1,81 m ou 181 centímetros, 39 anos a idade e o peso de 93 quilos. Então nós temos aqui, no final, cada valor de cada etapa dessa equação. Eu vou pegar o maior valor, que é da altura, diminuir da relação com a idade, com o peso e também da constante 3,748. Então 10,842 menos 0,831 menos 0,986 menos 3,748 tem um valor final de 5,277 litros, ou seja, com
Com essas características de altura, idade e peso, o valor esperado da CVF é de 5,277 litros, ou 5.277 ml. No teste que eu fiz, encontrei 4,99. O valor predito era 5,277. Então, ao fazer a razão desse valor por esse, eu encontro um valor de aproximadamente 94%, ou seja, um valor acima de 80%, um valor adequado. Se o valor fosse muito baixo, eu já teria identificado uma alteração de volumes e capacidades pulmonares. Então, se eu encontro um valor muito baixo, eu tenho que trabalhar esse paciente para conseguir recuperar, restaurar os volumes e as capacidades pulmonares, no caso aqui, a CVF. Outro valor que foi apresentado no exame foi o pico de fluxo expiratório, que lá foi em torno de 11 litros por segundo. Lembrando que a unidade que a gente vai utilizar na prática é litros por minuto. Então, basta eu multiplicar esse valor que eu encontrei por 60. Então, eu teria aí aproximadamente 660 litros por minuto. Sabemos que valores abaixo de 360 já podem indicar alguma necessidade de terapia. Então é isso, pessoal. Falamos um pouco hoje sobre a avaliação funcional respiratória na UTI, por meio da CVF e do pico de fluxo expiratório. Então, se você teve alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Semana que vem tem mais vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima!